Fala, estudante de física! Volume 4 do PET, primeiro ano, o último aqui, senhores, é o último. Não. Tem um ainda, um complementar ainda, tá, senhores? Se você achou que era o último, cara do cavalo, temos o complementar. Vamos fazer um combinado? Se essa aula foi boa para você de alguma forma, no mínimo, como você pode agradecer esse canal? Deixando um joinha. Se possível, deixa um comentário e se inscreva no canal, tá? Bora pro quadro, senhores. Aí, ó, deixa o like. Tá escrito aí, deixa o like. Vamos pro quadro. Estamos aí, senhores. Estamos no quadro aqui, né? Exercício 1 do ITA, certo? Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore, certo? A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente a um carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro da parte do momento do motorista se dá em condições de. Então vamos lá, senhores. Primeira coisa, vamos entender o que é um momento, o que é isso, o que ele está falando aqui. Vem aqui comigo, ó. Vamos para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton fala o seguinte para a gente, ó. Força é massa vezes o quê? A aceleração. Eu posso escrever que força é a massa. A aceleração, o que vem a ser a aceleração? Vou até apagar aqui, ó. Vou mudar até a cor da aceleração, tá? A aceleração, e senhores, seria o nosso ΔV sobre o ΔT. Certo, senhores? Tá aqui, ó. Aceleração média, mudança de velocidade em relação ao tempo. O que eu vou fazer aqui para poder entender? Esse tempo está multiplicando, ele passa, desculpa, ele está dividindo, ele passa para cá o quê? Multiplicando. Então eu posso reescrever assim, ó. Força vezes a mudança do tempo, a variação do tempo, né? É igual a massa vezes a variação da velocidade. Isso daqui, ó, força vezes a variação do tempo, é que a gente chama de quê? De impulso, certo? A gente chama de impulso, ok? E aqui, ó, massa vezes a variação da velocidade, a gente vai falar que é a variação da quantidade de movimento, certo? Então aqui, senhores, ó, vamos colocar aqui outra corzinha aqui, sei lá, vamos colocar de um amarelinho aqui, ó. Isso daqui, senhores, seria a variação da quantidade de movimento. Magno, e daí? Certo? O que significa isso? É o seguinte, senhores. Quando você tem um airbag, você vai bater, né? Que é o seguinte, você tem o cinto de segurança, você tem o volante do carro, e aí quando tem uma colisão, automaticamente vai explodir o airbag. O airbag é como se fosse uma bexiga. Então o que acontece? Esse tempo de contato, o tempo de contato, tá, com o airbag, porque ele vai deformar, o tempo vai aumentar. Magno, e daí que vai aumentar? Veja bem comigo, certo? A massa do motorista é a mesma. Ele não engordou e nem emagreceu durante a batida, certo? A velocidade, aqui a variação de velocidade, você imagina que você está dentro do carro a 100 km por hora, a velocidade inicial é 100 km por hora. Vai bater, vai parar. Então a velocidade inicial e a velocidade final também vai ter um valor fixo. Então quer dizer que a massa vezes a variação da velocidade vai dar um valor o quê? Constante. Então aqui, senhores, ó, vem cá comigo, ó. Força vezes a variação do tempo vai dar um valor o quê? Constante, certo? Vai ser um valor constante. Vou abreviar constante aqui para você, tá? Vai ser um valor constante. Magno, e daí? Vou colocar números para você entender. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. E 5 vezes 2 dá quanto também? Dá 10. Agora observe o seguinte.
Quando eu não tenho airbag, é assim, aí o impacto vai ter um tempo menor, certo? Um tempo menor. Quando o tempo é menor, a força é maior. Agora, quando eu tenho o airbag, então vai deformar o airbag, o tempo de contato na colisão vai aumentar, ele é maior. O que acontece com a força para dar um valor constante? Vai ser o quê? Menor, certo? Gosto de brincar, não sei como que você chama. Escreve para mim como que você chama essa brincadeira de pegar dois dedos e bater um no outro assim, ó. Aqui a gente chama de trisquinha. E às vezes os meninos não entendem isso. Ele bate no meio do dedo. No meio do dedo não dói. Por que não dói? Porque o tempo de contato é muito grande. E se o tempo de contato é muito grande, a força é menor. Por que eu aqui na minha região eu chamo de trisquinha? Porque quando você bate, pegando assim, triscando aqui, o tempo de contato é pequeno. Então a força é o quê? Maior, certo? Então fica aí a dica. Então nossa resposta aqui, senhores, tá? É letra A. Quando eu tenho um airbag, o que vai acontecer? Menor é a força em maior período de tempo. Verdade, tá? As demais estão erradas. Senhores, não pegue somente a resposta. Assista o vídeo completo, senhores. Bora para o próximo exercício. Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 2. Estamos aqui, senhores. Exercício 2. Certo? O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa 40 quilos. Então vamos anotar aqui, informação importante, tá? Qual é a minha informação? Que a minha massa é de 40 quilogramas. Ok, beleza. 40 quilogramas. Inicialmente em repouso. Velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. Porque ele falou que inicialmente em repouso. Lembrando, quem já é aluno aqui do canal já sabe. Observe, vírgula, ponto, ponto e vírgula, e isso separa informações, tá? A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos em Newton é igual a. Então aqui, senhores, vamos com calma. Primeiramente, vamos lá. Ele quer saber qual seria a força, tá? Se ela não tivesse variação que produzisse o mesmo impulso, certo? Lembrando que o que é impulso? Impulso, tá? Impulso, a gente fala assim, impulso é a força vezes a variação de tempo. Ok, isso quando a força é constante. Note no gráfico, na primeira parte do problema, parte 1, surgimento do guerreiro, parte 2, a morte do guerreiro, parte 3, a ressurreição do guerreiro. Nós vamos ter que dividir nosso problema em 3 partes, parte 1, 2 e 3. O que acontece? Na parte 1, a força não é constante, ela é variável. Dá para aplicar essa fórmula aqui? Não. Na parte 2 aqui, ó, a força é constante. Beleza, dá para aplicar essa fórmula aqui? Dá, tá? Na parte 3, a força é constante? Não, ela é variável. Ela está diminuindo aqui o valor da força. Dá para aplicar essa fórmula? Também não. Então, o que acontece aqui, senhores? O que nós temos que entender aqui para a gente poder resolver o exercício? Vou pegar na parte constante, tá? Na parte constante aqui, ó. Força e aqui o tempo. A força aqui, ó, ia formar uma figura. Vamos achurar aqui, ó. Vamos achurar aqui, ó. Essa parte aqui, essa figura aqui da parte 2, ó, daria bem tranquilo para a gente ver. Poderia aplicar essa fórmula? Poderia. A força aqui, ó, tá aqui, que vale quanto? 30. E o tempo de 10 para 20 é 10, tá? Quanto tempo que ele gasta? Ele gasta 10. No caso aqui, que figura que forma? Forma um retângulo. Como que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Então, o que eu sei? Eu sei uma coisa que é importante, hein? Que o impulso, tá? O impulso é numericamente igual à área, quando eu tenho um gráfico de força com o tempo. Mano, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a área.
Quem tiver no ensino superior, a gente não fala mais calcular a área. A gente vai falar calcular a integral, tá? A gente vai integrar. No caso aqui do ensino médio, ele vai colocar um gráfico aqui com funções facinhas pra gente. Então aí, no caso, uma função que é uma equação do primeiro grau, vamos calcular a área, tá? Então aqui, ó, calculando a área da parte 1. Então vamos calcular o impulso aqui da parte 1. Parte 1. Quem é o impulso? O impulso é o quê? Numericamente igual à área. Ele não é a área, é numericamente igual à área. É um triângulo. Qual que é a forma do triângulo? Base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Então o impulso da parte 1, tá? Meu I, meu 1 ficou tudo igual, né? Tá bom. Meu impulso da parte 1, quanto que é a base? Começa no 0 e vai até 10. Então a base é 10. Quanto que é a altura? A altura aqui vai ser quanto? 30. Então aqui, ó, vai ser quanto? 10 vezes 30, certo? Dividido por quanto? Dividido por 2, senhores. Dividido por 2. Está aqui, ó. Dividido por 2. 10 vezes 30 dá 300, tá? 300 dividido por 2 vai dar quanto? 150. 150 o quê? Newton, porque é força, vezes o quê? Segundo. Essa é a parte 1. A parte 2 do problema, tá, senhores? A parte 2 do problema. O que vai acontecer na parte 2 do problema? Aqui vamos colocar em amarelo, tá? Parte 2 do problema. No caso aqui, a força é constante. Então, eu poderia aplicar a fórmula? Poderia. Ou poderia calcular a área. Tá? Então, eu poderia falar que o impulso da parte 2 é numericamente igual à área, que é igual a quem? Base vezes o quê? Altura. Então, o impulso da parte 2 seria igual a quem? Quem é a base? Agora é aqui, ó. Começa no 10 e termina no 20. Então, qual é o tamanho? Começando no 10 e terminando no 20 é 10. Qual é a altura? É 30. Então, seria quanto? 10 vezes 30. Então, o impulso da parte 2 é de quanto? 300, tá? 300 que? Newton vezes segundo. Beleza, mano. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Temos que fazer a parte 3. A parte 3 aqui. A parte 3, vamos aqui achurar, ó. A parte 3 também é o quê? É um triângulo, não é isso? Ó, tá aqui, ó. Tô destacando para você. É um triângulo, certo? Então aqui, ó, o impulso. Deixa eu só tirar aqui para não tampar minha câmera, né? Ah, o impulso, tá? Da parte 3 seria igual a quem? O impulso seria numericamente igual à área. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Então, o meu impulso, o valor do meu impulso seria de quanto? Quanto que é a base? Começou no 20, terminou no 25. A base do 20 ao 25 seria quanto? 5. Então, a base vale 5. A altura vale 30. Dividido por quanto? Dividido por 2. Dividir aqui por 2, tá, senhores? Dividido por 2. 5 vezes 30 daria quanto? 150 vezes 2 daria quanto? 75, o quê? Newton vezes segundo. O que eu teria que fazer agora? Calcular o impulso total. Então, meu impulso total aqui, tá? Vou colocar aqui o total. Meu total seria igual a quanto? 150 mais 300 mais 75. Isso aqui daria um impulso total, né? Vou colocar um T aqui, total, impulso total, 450 a 525. 525 o quê? Newtons vezes segundo. Bom, Magno, você calculou em 3 partes. Sim, calculei em 3 partes. Mas o aluno que domina, tá, a matemática, e ele olha e fala assim, Magno, mas isso aqui tudo, tá? Tá, senhores, a figura como um todo é um trapézio. Poderia ter calculado, em vez de fazer 3 cálculos, poderia ter feito um cálculo só? Sim, poderia ter feito um cálculo só. Eu poderia vir cá e falar o seguinte, ó, o impulso é numericamente
numericamente igual à área. E a área de quem? Do trapézio, que é base maior mais base menor, tá? Vezes a altura, dividido isso por quanto? Dividido por 2. Então, eu poderia fazer o seguinte, que o impulso seria quem? Quem é a base maior? Tá aqui a base maior, de 0 a 25. Então, a base maior seria quanto? 25 mais quanto? A base menor. Que estaria aqui, ó, do 10 até quanto? Ao 20. Essa distância do 10 até o 20 é 10, certo? 10 vezes a altura, que é quanto? 30. Dividido isso tudo por quanto? Dividido por 2. Dividido por 2, sim. Então, o meu impulso seria igual a quanto? 35 vezes 30 dividido por quanto? Dividido por 2. Ok? Dividido por 2. Continha, aí faz do jeito que você quiser. 35 vezes 30, depois dividir por 2. Pode simplificar aqui? Pode simplificar. Ó. Se eu vim aqui ó, e simplificar aqui, ó, eu posso falar que é 35 vezes 15. Então, vem cá, ó, 35 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Com 2. Dá 15, dá 17. 1 vezes 5, dá 5, certo? 1 vezes 3, dá quanto? Dá 3. Dá quanto? Dá 5. Aqui dá 12. Vai 1, vai dar quanto? 525. Então, eu posso falar que o meu impulso aqui seria de 525 newtons vezes segundo. Mas qual dos dois jeitos é o mais correto? Fazer as três áreas separadas ou fazer uma área só? Nenhum dos três jeitos é o mais correto, tá? É o jeito que você acha melhor. Tem aluno que na hora da prova não lembra da base da área do trapézio, certo? Ele lembra do triângulo, do retângulo, ele faria 3 contas. Se ele já lembrar do trapézio, faria uma conta só, certo? Mas, Magno, não tem 525 de resposta. Não tem, senhores. Porque ele falou o seguinte, caso a força fosse constante, num tempo de 0 a 25 segundos, qual, qual seria o valor dessa força, tá? Agora eu tenho um impulso, tá ok? Então agora, vem cá, vamos resolver o problema aqui, ó. Certo, senhores? Ó, dá um pause, tira um print aqui que eu vou apagar essas continhas que a gente fez, tá? Aí, ok? Eu só preciso do impulso aqui, tá? Então vamos lá, senhores. Agora eu vou resolver o exercício. O que eu sei? O impulso é a força vezes a variação do tempo. Isso para quando a força é constante. No caso aqui, o impulso seria quanto? 525. Ele queria saber qual seria um valor de força constante, porque aqui a parte 1 e 3 não é constante. Para que tenha o mesmo impulso, só que de um tempo de 0 a 25. ΔT é o tempo final menos o tempo que inicial, né? Então, de 525, que é igual a F vezes 25. Esse 25 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, F é 525. 525. Dividido por quanto? Por 25. Certo? Pensa comigo. Tá? Se fosse 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 daria 2. Certo? Se fosse 500, daria 20. Mas não é 500, é 525. Então vai dar o quê? 21 newtons. Que é a nossa resposta da letra E de elefante aqui. Certo, senhor? Letra E aqui é a nossa resposta. Espero que você não esteja pegando sua resposta, que você esteja estudando, buscando aprender e bora para mais um exercício, exercício 3. No exercício 3, senhores, aqui tem a velha máxima de interpretação de texto, tá? Nem todas as informações são utilizadas no exercício. Então aqui, senhor, ó, já vou te advertir, ó, vou colocar em amarelo, mais claro, né? Amarelo aqui, no amarelo. Toda essa parte, vou colocar aqui um tracinho amarelo. Toda essa parte aqui, ó, essa parte do texto. Isso aqui do texto. Isso aqui do texto.
E até mesmo o gráfico não tem nada a ver com o problema. Não tem nada a ver com o problema. Como assim, Magno? Não tem, meu amigo. Porque ele é que fala o seguinte aqui, ó. Em um esforço rápido e súbito, como um saque no tênis, uma pessoa normal pode ter o pulso, né, o batimento cardíaco, né, elevado de 70 a 100 batimentos por minuto. Para um atleta, pode-se elevar de 60 a 120 batimentos por minuto, que ele abreviou aqui, como mostra no gráfico a seguir. Então, ele te deu um gráfico de batimentos cardíacos por minuto e tal, mas ele não vai perguntar nada disso, senhores. Então, essa parte do problema e esse gráfico entra no problema? Não. Mas por que ele está lá? O professor de física, quando elaborou a questão, ele quis saber se o aluno sabia interpretar, se ele saberia separar quais são as informações importantes ou não. Isso no Enem é bastante cobrado, tá? O contato de uma bola de tênis de 100 gramas. Então, vem cá. Massa. Vamos anotar aqui, tá, senhores? Quanto que é a massa do objeto? A massa do objeto é 100 gramas. Já vamos dar uma dica. De grama, eu tenho que passar para quilograma. Como que eu posso fazer isso? Eu posso escrever aqui, ó. 1 quilograma equivale ao quê? 1000 gramas. Certo? Quantas gramas que eu tenho? 100 gramas. Chama aqui de x e vou o quê? Multiplicar cruzado. No caso que x seria quanto? Seria 100 dividido por quanto? Por 1000, tá? E aí eu poderia fazer o quê? Corta um zero com zero, outro zero com zero, ficaria 1 sobre 10. Então eu posso falar, afirmar que a minha massa aqui, senhores, ela equivale a 0,1 quilogramas, tá? Transformei já a massa. Tá aqui. Sem massa, com a raquete, no momento do saque, dura cerca, o tempo, a variação de tempo aqui, senhores, vai ser de 10 elevado a menos 2 segundos, tá? Essa forma esquisita aqui, senhores, é porque aqui nesse aplicativo não tem jeito de colocar elevado, tá? Mas é 10 elevado a menos 2. Ok, senhores. Tem o tempo, tem a massa. Ok. Depois disso, a bola, inicialmente com velocidade nula. Então, a velocidade inicial dele é quanto? É 0 metros por segundo. Beleza? Vírgula. Adquire uma velocidade final de quanto? De 30 metros por segundo. O módulo da força média exercida pela raquete sobre a bola durante o contato em newtons é. E aí, senhores, vem cá comigo, ó. Vou jogar aqui para cima aqui. Ok, só ajeitando um pouquinho o quadro aqui. Aí, o que vai acontecer aqui então? Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né, senhores? Quantidade de movimento. Bom, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que eu vou ter? Quem que é o impulso? O impulso é a força vezes a variação do tempo. Quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade. O que ele quer? Ele quer a força. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho um tempo de 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 0,01. Tá certo? Seria 1 dividido por 100. Ok? Que é igual. Quanto que é minha massa? 0,1. Ok? Quanto que é a variação da velocidade? Variação da velocidade é a final, que é quanto? 30 menos a inicial, que é 0. Passando isso aqui a limpo, senhores, tá? O que eu vou ter, então? Eu vou ter que F vezes 0,01 é igual a quanto? 0,1 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar 3, certo? F é igual a quanto? 3 dividido por 0,01. Agora vamos fazer conta de cabeça, R$1 tem 100 centavos. 0,01 é 1 centavo, senhores. É 1 centavo.
Então, R$3, se R$1 tem 100 centavos, R$3 vai ter quanto? 300 centavos. Então, aqui no caso, seria 300 newtons. Então, a resposta aqui, letra D. Então, você já percebeu que a parte do gráfico e do texto não faz parte do problema, certo, senhores? Belezinha? Bora agora para o quarto exercício e último dessa semana. Lembrando que você já deu seu joinha, já compartilhou, já se inscreveu, já mandou para o grupo da sua turma, certo? Seja grato, senhores, seja grato. Exercício 4, tá, senhores? Bora lá. Lembrando de você se inscrever para receber a semana 2, tá? Do PET volume 4. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.